Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Um excelente dia para cada um de vocês que vem chegando nessa live. Que essa live chegue para um milhão, para 1000, para 500, para o número que for. Mas que eu consiga, com o seu apoio, com a sua ajuda, ir crescendo e fazendo chegar para quem precisa ouvir, para quem precisa vencer a sua crise. Hoje a gente vai terminar a série Vencendo as Suas Crises, com entra na história muito especial que está lá em 2 Reis, sobre alguém que tinha um poder, que tinha algo fantástico, era um profissional, um grande estrategista, um profissional bem sucedido, mas que para todo mundo de fora ele era o cara, ele era o alvo, alguém a ser modelado. O sonho de muitos da época era ser como ele, mas ele vivia uma crise interna que só ele e sua esposa no íntimo sabiam do problema. Ele tinha uma doença da época. Eu não sei se você sabe, mas a lepra, naquela época, no Velho Testamento principalmente, era uma doença terrível que deixava a pessoa praticamente um morto-vivo. Alguém que não tinha condições de ter inclusão social, não estava inserido em nenhum ambiente. A gente vai falar sobre essa história. Mas antes, vem chegando, diz aí pra mim onde você tá falando, de que estado, onde você está nesse momento ouvindo essa palavra, ouvindo essa história, entrando comigo mais uma vez na história. Vai dizendo aí, vai botando no comentário, bota também no comentário o que você quer ouvir aqui, qual a próxima série, o que você quer que eu inclua, para que a gente possa crescer cada dia mais na fé. Eu aproveito, gente, para fazer o meu devocional aqui com vocês. É praticamente o meu devocional, é tudo que eu estudo, que eu oro, que eu peço a Deus com orientação e que Ele me dá gentilmente para trazer aqui. E por isso que eu faço essas manhãs, para que juntos possamos ter o melhor devocional, o mais entendido, alguma coisa que eu possa ter estudado, que eu possa ter lido, isso ajuda muito. Não esquece, dá um like, se inscreve, toca no sininho, me ajuda a compartilhar, me ajuda se inscrevendo, bota lá para ativar, esteja comigo aqui às manhãs, pelas manhãs. Eu preciso muito do teu encontro aqui comigo, do teu apoio. Antes também queria falar sobre o meu livro, Seja o Seu Maior Projeto. É daqui que eu tiro, muitas vezes, o meu apoio, o meu manual, depois da Bíblia, claro. E aqui, volto a repetir, eu vou deixar o link aqui, editora Wiclap, tem um preço muito bacana, é uma editora que me apoia todos os dias, o Betinho lá, o dono. Cara, fantástico o trabalho, parabéns pelo trabalho. Pequenas empresas, grandes negócios estão lá com eles, entendendo esse trabalho dessa editora maravilhosa. E mais uma vez estarei na Bienal com o meu livro e com eles nesse grande apoio que eles me dão. E ao escritor, que brasileiro sofre quando escreve um livro. Mas voltamos aqui. Vamos lá para a passagem direto. A palavra de hoje está em 2 Reis, capítulo 5, Velho Testamento, Antigo Testamento. 2 Reis 5, quando Naamã, um grande comandante do exército, ele que era, no versículo 1 já, um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele, o Senhor. E quem é o Senhor? Senhor aqui é Deus. Ou seja, pois por meio de Deus, ele deu a vitória a Arã, que era o rei da época. Então, Deus deu a Naamã
que desse a vitória ao rei Aram. Porque ele era um guerreiro valente, mas ele sofria de lepra. Aqui no 1 já está claro o sofrimento, a crise que vivia Naamã. Apesar de ser um homem bem-sucedido, com sua casa, com sua esposa, com o seu trabalho. Então entra na história, imagina você não faz ideia que aquele teu gerente, aquela gerente, diretor, seja aquele jogador de futebol, seja lá quem for que você faz uma modelagem profissional, ela sofre de uma doença incurável, vamos falar assim. E aí, será que você estaria disposta a pagar o preço de uma doença incurável para ter o que eles têm, para fazer do modo que eles fazem? Então a gente continua porque esse é grande. Versículo 2, capítulo 5, 2 Reis. Ora, tropas de Aram haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, ou seja, sequestraram uma menina. Era comum em guerras as pessoas passarem por isso. Então acabaram por levar uma menina sequestrada. É um sequestro. Eu sei que é um absurdo, mas entra na história. Existe uma guerra aqui. Era uma guerra contra Israel. Então eles tinham atacado Israel e levaram essa menina. Que passou, olha o Senhor agindo aí. Sequestrou? Vai lá, sequestra aí, tu é espertão? Top. Sequestrou e botou a menina para servir a mulher de Naamã. E a menina, ela não fez de revoltada, de desespero, ela sabia que o Senhor, a algum momento, resolveria o caso dela, tiraria ela daquele buraco, venceria a crise dela. Olha que história, entra nessa história. E um dia ela disse à mulher de Naamã: se o meu senhor, no caso, se Naamã procurasse o profeta que está lá em Samaria, ele o curaria da sua lepra. E aí, quando você está em missão ou causa impossível, você acaba pensando o seguinte: cara, eu não tenho mais o que perder. Essa causa é impossível, é algo que só Deus. Muitas vezes a gente usa isso sem ter a noção exata que a gente está falando. Mas só Deus pode nos ajudar nas causas impossíveis. Então Naamã foi lá, o rei dele, Aram, e contou a ele o que a menina disse. E o rei Aram disse: vá, eu te darei uma carta que você deve entregar ao rei de Israel. E olha que situação. Acabou de levar a menina cativa, a menina fala: lá tem um cara, profeta que resolve, manda procurar. E aí ele dá autorização, leva através de carta. Então Naamã parte levando 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E a carta que levou o rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando Naamã, o meu oficial, para que você cure ele da lepra. O rei de Israel tinha perdido a guerra há pouco para ele, leu a carta e rasgou as vestes. Quando se rasga as vestes, é sinal que a gente está em um momento de luto, de depressão, tristeza, desgraça, como Jó fez, como tantos outros fizeram. E aí ele, revoltado, perguntou: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem enviou alguém para que eu o cure da lepra? Não, aí ele diz aqui, aí eu vou, gente, teólogos de plantão, me esquece, sai daqui do vídeo, não precisa. Aqui é para quem precisa ter um devocional com o Senhor, com Jesus amado, com o amor de Jesus. Então aqui está escrito, gente, vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Na minha leitura, olha só como ele está querendo motivo para a gente brigar. Olha só como é que ele está querendo briga. Olha ele. É tipo Chaves com o Kiko. Olha ele.
Então ele tá revoltado, ele tá chateado, pô, parece que o cara tá zombando dele, parece que o rei vencedor tá zombando dele. Tamanha é o pedido, o esdrúxulo na visão dele. Mas quando o profeta Eliseu entrar na história, tinha um profeta, alguém que Deus emitia certinho todas as informações para que ele trouxesse as mensagens para o povo. Então, quando o profeta Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou a mensagem: por que rasgou tuas vestes? Envie esse homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Forte. Então Naamã foi com seus cavalos, carruagem e parou na porta de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro que lhe dissesse: não quero papo com ele não. Eliseu não quis nem sair de casa, Eliseu não quis nem se mexer. Eliseu só falou assim para o mensageiro: fala para ele, vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. A sua pele assim será restaurada e você purificado. Naamã também ficou chateado. Já viu que só tinha gente com coração soberba, né? E saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores que todas? Olha a arrogância. Pô, o cara tá me mandando no rio mais sujo, o cara tá mandando no Tietê. Eu me jogar lá no Tietê por 7 vezes para me curar. Ele só pode estar brincando. Porque, caramba, para que tanto rio se em Damasco tem o rio Abana e Farfar que são limpinhos? Então, assim, ele quer a solução, quer resolver e ainda quer que diga como fazer. Olha que prepotência, que arrogância de alguém que está doente. De alguém que está doente. Mas continuemos. Essa história é muito boa. Entra na história mesmo comigo. Entra comigo. Não sai daqui. Entra comigo aqui. Ele deu meia volta e saiu furioso. Ele saiu chutando o marimbondo. Só que olha que bom a gente ter pessoas que andam conosco, que têm um outro entendimento, que são bons conselheiros. A Bíblia fala o tempo inteiro de ter bons conselheiros. Olha como é bom a gente estar com pessoas que estão com discernimento. Por isso a mentoria é tão importante. Por isso que eu ajudo no meu trabalho, trabalho com mentorias. Seja de carreira, seja de relacionamento, seja de investimentos, eu sempre estou a mentorar alguém, a sugerir, porque a gente não está imerso no problema, a gente não está imerso na dor. Quem perdeu a última aula que a gente falou da mulher do fluxo de sangue, a mulher perdeu tudo, ninguém a ajudava porque ela era considerada impura. E aqui Naamã ainda tem servos. E os seus servos, que provavelmente, aí entra na história, eu estou entrando na história, os seus servos gostavam muito dele, porque eles tiveram a ousadia de chegar para ele e falar: meu pai, chamando Naamã de pai, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Mas, ou seja, dá um mergulho no rio sujo? Não faz, tudo bem, não faz sentido, mas tenta, já fez tanta coisa para resolver isso, nunca resolveu, dá um mergulho, dá uns 7 mergulhos. Então precisamos sair do nosso pedestal lá do alto e nos baixarmos a bola, como diria meu pai. Vamos baixar a bola, baixa a bolinha, bota no chão, conversa, saiba quem te aconselha. Então o conselho foi: vai lá, não é tão difícil. Eu tô colocando, tá? No 13. Muito mais quando ele apenas diz: lave-se e seja purificado. Foi só isso, lave-se. Tudo bem, é um rio muito sujo. É cocô, é um monte de coisa que horroroso.
mas é algo que vai te curar. Não é para fazer maluquice. Os profetas não existem hoje. Se existem, ele vai estar do teu lado só te orientando coisas não loucas. Agora tem muita gente aí falando ser profeta que só vai te levar pro buraco. Trago o seu amor em 3 dias, trago R$1 milhão em 10 minutos. Não vai nessa. Não vai nessa. Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Amor não dá para prender ninguém. Temos o livre arbítrio. Não esqueçam disso, por favor, não confunda. Depois, André Ligeiro quem disse? Não disse isso. Eu disse como Naamã aqui, que tem conselheiros, grandes conselheiros, que sabem muito bem que não era nada demais ele entrar no rio e ser purificado, ok? Então ele foi, desceu lá no Jordão, muito sujo, mergulhou 7 vezes conforme era a ordem do homem de Deus, do profeta. E ele foi purificado. Olha que incrível. Ele foi purificado. Eu sei que lendo essa história depois fica até mais fácil. Mas põe na história toda assim, caramba, vou acreditar num cara que é meu inimigo, que eu levei filhas dele, da terra dele pra minha. E de repente eu falo com o rei dele acha que é deboche, mas permite que eu fale com o profeta nem sai de casa. Foi desonroso o profeta não sair de casa, era desonroso. Então, a pele dele tornou-se como a de uma criança. Então a galera do Botox aí, a galera que gosta da pele, essa é a melhor solução. Ele saiu com a pele como a de uma criança, no versículo 14. Aí vamos para o 15. Então, Naamã e toda a sua comitiva, foram lá na casa do homem de Deus, do profeta. Naamã disse: agora sei que toda a terra não há Deus, senão em Israel. Por favor, aceite um presente. Naquela época era muito comum a troca, principalmente por ouro, mirra, ciclos de ouro, né, que ele trouxe, tecido bom. Era muito comum. Esse era a maior joia, o maior movimento possível de troca. E o profeta respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem eu sirvo, não aceito nada. Ou seja, não vou aceitar de jeito algum. Não vou aceitar. Naamã disse: já que não aceito o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocausto de sacrifício a nenhum outro Deus senão ao Senhor. O Senhor aqui é Deus, está em letra maiúscula. É o Senhor Deus, é o nosso Senhor Deus, único, suficiente, que nos ajuda e nos auxilia, inclusive no dia de hoje. Então, galera, tá chegando aí, bota de onde você tá falando, bota como é que você conheceu aqui o canal, manda pro número máximo de pessoas. É um canal totalmente, não tem nada, não tem curso, é só uma aula de um devocional meu que eu transfiro a todos vocês e a gente vai compartilhando, comentando, nos ajudando a crescer com saúde, mente, corpo e espírito. Eu tô em 2 Reis 5, 18 agora. Que o Senhor, porém, me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor for se ajoelhar no templo de Rimon, ou seja, é um outro Deus, e a gente pode bater um papo sobre isso, são outros deuses que acreditavam na época, eu também tenho que me ajoelhar, ou seja, ele tem que acompanhar o rei a todo momento, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Eliseu disse então: vá em paz. O profeta disse: vá em paz, vá em paz. Eu não sei como é que surgiu esse vá em paz, mas a gente pode entrar na história aqui e pensar que foi vá em paz, meu amigo. De tudo isso eu já sabia. Não é engraçado dizer, mas ou pode ser um vá em paz, vá em paz, e que Deus... Mas não creio nisso, eu creio que foi um vá em paz. Então, gente, o que a gente chega no final dessa série que a gente maratonou aqui? A gente pode sim
com tudo isso que a gente falou aqui, ser curado das nossas crises. Não quer dizer que as crises vão deixar de acontecer na nossa vida, não quer dizer que as crises vão deixar de ocorrer, que problemas não vão acontecer e que você não terá que resolver nada disso. Mas saiba que com Deus você passa a ter o discernimento, o plano perfeito. O plano perfeito é buscar primeiro ao reino de Deus. E tudo que você pôr na mão dele vai ser resolvido, porque os planos dele são muito maiores que os nossos e nunca são de mal, sempre para te fazer prosperar. Fim de série. Semana que vem, segunda-feira, já estamos com uma série novinha chegando do forno para que possamos nos ajudar todos os dias. O que eu desejo a você é que mande para todo mundo aí ler, ouvir, falar o que for sobre a palavra, sobre o que foi falado aqui. E me ajude se inscrevendo, compartilhando, curtindo. E o que eu desejo é a paz e a vitória e um final de semana abençoado para cada um de vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.